A série King Conqueror chegou às telas prometendo revisitar um dos confrontos mais marcantes da história inglesa. Eu sou o Daniel e aqui trago as minhas primeiras impressões, sem spoilers, para responder aquelas perguntas que sempre surgem quando uma nova produção estreia. Vale a pena assistir? O que essa série realmente entrega? É fiel historicamente ou apenas mais uma releitura? King Conqueror, ou Rei Conquistador, em tradução livre, tem como foco a Batalha de Hastings, em 1066, e os eventos que a precederam. Esse conflito mudou o rumo da Inglaterra saxônica e colocou frente a frente dois nomes que se eternizaram na história medieval, William da Normandia e Harold Godwinson. Logo no início, a série aponta para o seu clímax, a batalha. Ela surge em flashbacks quase como se fosse um aviso de que chegaremos lá, mas antes precisamos entender o que levou a esse embate. De um lado temos William o Conquistador, interpretado por Nikolaj Coster-Waldau, nosso eterno Jaime Lannister de Game of Thrones. Ele traz imponência e firmeza ao papel, encarnando a imagem de um líder estratégico e respeitado. Ainda assim, alguns detalhes destoam, como o visual, um bigode pouco condizente com os relatos históricos da época, já que os normandos geralmente usavam cabelos bem curtinhos e sem pelos faciais. Do outro lado está Harold Godwinson, vivido por Jamie Norton, herdeiro de uma das famílias mais poderosas de Wessex. O personagem é marcado por conflitos internos e pela falta de reconhecimento do pai, algo que o motiva a buscar seu espaço no poder. Sem dúvida alguma, Nikolaj e Jaime são os grandes pilares da trama. Suas atuações não apenas sustentam seus personagens, mas também dão ritmo à narrativa que por vezes perde força em outros aspectos. Vale destacar ainda Ed Marsan como Eduardo Confessor. Embora sua aparência na série difira bastante dos relatos históricos, Eduardo era descrito como alto, magro, de barba rala e traços mais austeros, o ator entrega uma versão mais baixa, menos imponente e profundamente religiosa, quase beata, como se esperaria de um rei que acabou sendo canonizado. Historicamente, Eduardo tem ainda uma ligação crucial com os normandos. Além de assumir o trono, viveu grande parte da juventude exilado na Normandia, o que reforçou suas relações com aquela região e, consequentemente, fortaleceu a posição de William ao reivindicar o trono inglês após a morte do rei. Na série, parte dessa bagagem parece diluída, mas é impossível ignorar a influência normanda que permeava sua trajetória. Ao lado dele, sua mãe Emma aparece mais velha e ambiciosa, trazendo um contraste interessante para as intrigas da corte. A personagem já foi mencionada em Vikings Valhalla, mas em outro contexto. Eduardo é essencial nesse tabuleiro, já que sua morte sem herdeiros abriu caminho para que William, Harold e Harald Hardrada, rei da Noruega, reivindicassem o trono, justificando assim o conflito que culminaria em Hastings. Apesar da premissa envolvente, King Conqueror falha em alguns pontos cruciais. O roteiro, por exemplo, poderia explorar melhor os diálogos e as motivações dos personagens já no início. Em vez disso, o espectador é lançado no meio de uma trama cujo desfecho histórico já é conhecido, mas cujo desenvolvimento não consegue segurar a atenção de forma consistente. As subtramas parecem rasas, e a enxurrada de personagens secundários logo no primeiro episódio mais confunde do que acrescenta. Em vários momentos, a pergunta que fica é: quem que é esse personagem e qual sua relação com os protagonistas? Outro problema está na produção visual. Esse amor pelo anacronismo histórico está fortemente presente aqui em King Conqueror. Cenários e figurinos carecem de autenticidade e grandiosidade. Muitas vezes, a impressão é de que é uma produção barata, tentando soar épica, mas que não consegue disfarçar suas limitações. É excesso de couro nos trajes, castelos simplificados e casas tão pequenas que parecem saídas da Terra-média dos hobbits. É tenso, cara, você vê toda aquela arquitetura ali pouco trabalhada, pouco desenvolvida, pouco pensada pela época. E tem coisa pior, não para por aí. A série também tropeça nos anacronismos e em escolhas de representatividade que soam forçadas. Não se trata de recusar a diversidade, para deixar claro aqui, mas sim de reconhecer que em determinados períodos históricos, certas escolhas destoam do contexto. Em King Conqueror, por exemplo, personagens como Mokar, conde da Mércia e outros nobres são interpretados por atores negros. Deixando claro, a questão aqui não é a cor da pele dos atores, mas sim incongruência histórica. Na Inglaterra saxônica do século XI não havia registro de figuras de nobreza com esse perfil.
O resultado é uma quebra de imersão que tira parte da verossimilhança da narrativa. Eu creio que todo mundo tem o seu espaço, mas em séries históricas tem que assumir que sou mais rígido em relação a isso. E recentemente eu assisti a série Chefe de Guerra da Apple TV, que mostra que existem boas histórias a serem contadas que valorizam as raízes de um povo e abre espaço para representatividade real e verdadeira. Infelizmente, King Conqueror repete um padrão comum em muitas produções recentes que apostam em polêmicas para chamar a atenção, mas acaba desviando o foco do que deveria ser o coração da obra, o enredo. Então você vê que existem essas mudanças, essas escolhas, mas na tentativa de modernizar a série ou de falar, olha, estamos trazendo representatividade e que acaba tirando a atenção do foco principal. King Conqueror tem potencial. A história que ela se propõe a contar é por si só grandiosa e repleta de drama, intrigas e batalhas que marcam o destino de uma nação. As atuações principais são sólidas e a promessa de chegar até Hastings mantém certa expectativa. No entanto, ao menos nesse início, a série ainda não encontra o equilíbrio entre espetáculo e profundidade. Se você gosta de período histórico, pode se interessar pelo pano de fundo, mas precisa assistir com a consciência de que nem tudo está bem costurado, seja em fidelidade histórica, seja na construção dramática. Será que King Conqueror vai conseguir conquistar o público ou ficará apenas como mais uma tentativa de revisitar a Idade Média sem o impacto que prometia? Essa é uma das grandes questões que parecem ecoar nesse início da série. Esse foi o vídeo, pessoal. Você se interessou por King Conqueror? Vai assistir ou achou polêmico demais, que a série tem envolvido em questões negativas? Bom, eu recomendo que você vá, assista e tire suas próprias conclusões. Em breve vai ter mais vídeos aqui no canal sobre a série, seja analisando os episódios, sobre os contextos históricos e muito mais. Então é importante que você se inscreva no canal. Muita gente passa por aqui, assiste os conteúdos e não se inscreve, é uma porcentagem muito grande. Eu preciso desse apoio de você se inscrevendo, curtindo esse vídeo e compartilhando para quem se interessa pelo mesmo tema de série, filmes ou produções que eu comento aqui no canal. O seu apoio é muito importante. Muito obrigado por sua visualização, tamo junto, eu sou o Daniel e fui!